Oi, meu nome é Isabela Araújo, sou do grupo 2 do grupo de extensão Cadeia Empresária que está aqui e hoje estou aqui com Gisele Moreira, empreendedora e proprietária da Casa do Plástico. E hoje vim entrevistar ela para saber um pouco sobre empreender. Oi, tudo bem? Meu nome é Gisele, sou proprietária da loja Casa do Plástico, que fica em Joinville, ao lado do Mercado Municipal. Bom, Gisele, você pode contar pra gente qual que é o seu negócio e a área que atua? Então, a nossa empresa é uma empresa de produtos plásticos, linha industrial. A gente atende indústria, confecção, condomínios, mais linha industrial mesmo, e temos uma pequena parte para residências. E bom, como surgiu empreender nessa área? Na verdade, a empresa já tem há quase 40 anos, só que era do meu pai e há 9 anos atrás o meu pai faleceu. É uma empresa familiar, trabalhava eu, meu esposo, a minha mãe, o meu pai e os funcionários. Aí quando meu pai faleceu, a minha mãe não quis mais. Aí ela pegou e falou para mim, para mim decidir se a gente ia fechar ou eu ia tocar. E daí eu e o meu esposo resolvemos seguir em frente. E nós já estamos há 9, vai fazer 10 anos. E bom, Gisele, vamos falar um pouquinho sobre o início da sua jornada. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início? O maior desafio sempre é conquistar o cliente, né? Trazer credibilidade, mostrar para o cliente que você vai honrar com a palavra, porque, querendo ou não, a gente trabalha com empresas, indústrias, então quando o cliente pede, coloca um pedido, é porque ele está se organizando na empresa dele, na indústria, na fábrica, para despachar peças ou malharia, então ele precisa daquele produto naquele período. Então, para mim, o grande desafio que eu enfrentei foi honrar sempre com a palavra, com a nossa palavra, correr atrás e entregar no prazo para o cliente, né? Porque se a gente erra uma vez, na segunda já vai ser muito mais difícil de conquistar ele. Mas tá dando certo. E bom, você começou com algum planejamento ou aprendeu tudo no caminho? Na verdade, eu fui criada no meio, né? Fui criada dentro de empresa, de comércio, e quando eu tive a perda ali do meu pai e a gente decidiu seguir, foi muito mais difícil, porque eu tinha que. Não tinha ninguém para perguntar. Simplesmente eu fui colocada ali e eu tinha que resolver. Mas com certeza ali com certeza ali na prática a gente aprende muito mais. Aprende inclusive com os erros, né? Mas na prática é muito mais desafiador, na verdade, porque você não tem em quem botar a culpa, né? Você que tá sentado ali. Então, Gisele, vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o começo da sua história. Como seu pai faleceu, como foi receber a proposta de sua mãe para assumir a empresa? Na verdade, ela não queria mais, né? Porque ela não conseguia mais entrar na empresa. Aí ela falou: ou vocês fecham as portas, eu e o meu esposo, ou a gente seguiria. E daí nós viemos para casa e daí nós conversando, decidimos seguir. Seguir pelos anos que a empresa já tinha, né? Honrar o nome do meu pai e porque sempre foi o que a gente gostou de fazer. E quais foram os maiores desafios nos primeiros meses? Os maiores, na verdade, foi ali o maior desafio, né? Que foi, na verdade, trabalhar com o emocional, porque a pessoa que era a base, a estrutura da empresa não estava mais. E o medo da gente de tomar as atitudes, né? Será que era certo, era errado? Então, na verdade, ali foi o grande desafio mesmo. Seguir em frente sem ele na empresa. E
Como que é ser uma mulher no ramo de plástico? Na verdade, eu nem tenho tempo e nem pra, tipo, pensar nisso, assim. É uma coisa que não me... Nunca tive problema, na verdade. Então, pra mim tá tudo certo. Eu sigo fazendo as coisas corretas ali e não penso que, porque eu sou mulher, porque alguém... Não tenho, nunca tive nenhum problema. E o que mais te orgulha quando você olha para tudo que construiu? Eu fico emocionada porque eu venci, né? Tanto na verdade, foram duas coisas, né? Que foi a perda do meu pai e foi pegar a empresa ali para seguir em frente. Então foi bem difícil, mas graças a Deus hoje eu me sinto muito orgulhosa e com certeza o meu pai também. Sem dúvida ele me manda força e quando eu tenho algo ali para resolver ou o que eu vou fazer, eu sempre converso com ele, pai, meu Deus, o que eu faço? E com certeza ele tá me guiando, tá me ajudando, eu não tenho dúvida disso. Como que foi reconquistar a confiança dos clientes e dos fornecedores? A gente resolveu investir no estoque, né? Fizemos um estoque, tudo que ia entrando, a gente não deixava o dinheiro em caixa. A gente comprava mercadoria e deixava a mercadoria ali. E daí, quando vinha uma cotação, a gente já passava para o cliente que a gente tinha pronta entrega. Então, isso foi reconquistando, porque quando o cliente pedia uma cotação, a gente já tinha mercadoria para entregar. Então, foi ali que a gente teve uma alta bem grande, assim, na empresa. E que tipo de apoio foi essencial nessa caminhada? Sem dúvida, a família. E em especial ao meu marido, né? Ele sim foi o essencial, que ele o tempo todo ele tava ali do meu lado. E o que te deu força para continuar mesmo com tantas dificuldades? O amor pelo que eu faço. Eu amo trabalhar no comércio, amo trabalhar, tá ali na frente com o cliente. Realmente eu amo o que eu faço. E em que momento você percebeu que a empresa estava voltando a respirar? Um ano antes da pandemia ali. Um ano antes da pandemia, que ano que foi? 19? Ali a gente já tava estabilizado. Aí ali a gente só tava mantendo e na verdade a gente sempre quer mais, né? Sempre corre atrás de mais. E você sempre trabalhou no ramo de plástico ou trabalhou em alguma outra área antes? Eu sempre ajudei os meus pais, desde pequena. A minha mãe tinha uma loja, Magazine na época, e eu sempre ajudava ela. Aí depois, que era onde a gente morava, né? Era embaixo do prédio onde a gente morava. E daí, depois, quando eu fiquei maior de idade, eu já comecei a trabalhar com o meu pai, que tinha a loja ali na Procópio Gomes, próximo a 1001. Era ali antigamente, começou ali. E daí eu ajudava ele. Depois, quando eu conheci meu esposo e ele veio trabalhar conosco, eu saí, né? Nesse período eu fazia faculdade de letras. Eu estava no último ano, mas eu não aguentava mais ir para a faculdade. E não era o que eu gostava. Aí no último ano eu engravidei e eu acabei desistindo. Depois eu casei e tive a nossa primeira filha e era para mim ter voltado, mas daí acabei não voltando. E daí eu tive uma proposta para trabalhar no banco, na época era Unibanco, e eu trabalhei
se eu não me engano, 3 anos, 4 anos no Unibanco. Aí eu saí e como a empresa do meu pai tava bem forte, assim, bem com bastante trabalho, eu voltei a trabalhar com eles. E daí a gente mudou ali para o endereço que é hoje. Pegamos uma sala bem maior e ali daí ficamos ali, se eu não me engano, 7 anos, e daí foi quando a gente perdeu meu pai. E daí que a gente tá ali já há 9 anos e pouquinho, né, sem nós tocando. E estamos seguindo em frente. Você comentou ali, né, sobre o desafio da pandemia, né, em 2020. Me conta mais, como é que foi a pandemia? Foi assim, a gente tava com muito estoque, muito estoque. O nosso investimento ali tava bem alto em estoque. Quando o governo, deram a notícia que a gente precisava fechar as portas, a gente ficou desesperado, porque os boletos teriam que ser pagos, né? Independente se estava vendendo ou não, a fábrica quer receber. E nós viemos para casa, eu trouxe a agenda, a minha pasta, e eu fiquei um dia em casa. Aí, no segundo dia, eu falei, ó, eu vou trabalhar, vou ficar no escritório, vou ficar com a porta fechada, mas vou ficar lá dentro, atendendo os clientes no WhatsApp, mandando e-mail, porque eu não posso ficar dentro de casa. E eu fui. Eu fui sozinha no primeiro dia. E daí eu vi que tinha muito cliente de fora, Paraná, Rio Grande do Sul, pedindo mercadoria, porque as transportadoras não tinham parado. Aí eu pensei, bom, vou atender e vou seguir. E daí no outro dia o meu esposo já foi junto. E ali a gente foi, na verdade foi o período assim, ó, que a gente alavancou, a gente só tirava pedido. E também ali as vendas pelas redes sociais aumentaram muito. Então, né, eu até digo, tem males que vêm para bem, porque muita gente de fora começou a olhar nossa página e começou a fazer pedido por ali. Então foi aonde que depois da pandemia e até hoje é um negócio que a gente investe bastante, ali no marketing, em patrocinar, para o nosso setor ali tá dando super certo. E sobre o marketing da empresa? Você contrata uma empresa, alguém? Quem que faz o marketing? Tudo eu que faço. Eu que monto a postagem, eu que publico, eu que patrocino, eu vejo qual vai ser o público, eu escolho. Eu gosto de estar à frente de tudo. Eu gosto de estar ali eu mesma para ver o que tá acontecendo, né? Porque a gente não pode, claro, né, que hoje eu ainda consigo fazer, na verdade. Também porque eu gosto bastante, né? Eu gosto de montar, eu gosto eu escolho os produtos para colocar na promoção, vejo, tem bastante daquele produto em estoque, verifico se dá para melhorar o valor, e daí coloco na publicação, patrocino, mas é tudo eu que faço. E qual que é o seu público? A gente vende no balcão, ali na loja, consumidor final, né? A gente vende para o cliente que tem que mexe com o agro lá no Rio Grande do Sul, quer tantas caixas daquele modelo, e a gente vende para as multinacionais, né? A gente atende as fábricas ali em Joinville, aqui em Joinville, no Parque Perini ali,
90% das empresas ali somos nós que atendemos, com a linha de caixas, lixeiras, contentores, estrados, pallets, somos nós que fornecemos. E a prática do seu dia a dia na empresa? Eu chego na empresa geralmente 8h30, 8h45. Aí eu primeiro verifico o que eu vou ter, já separo o que eu vou ter para pagar no dia e verifico o WhatsApp para ver se os clientes foram respondidos, como foram respondidos. Todo dia eu checo cliente por cliente para ver se os funcionários falaram certinho, o que o cliente queria. Todo dia eu faço isso, assim que eu chego na empresa. E daí depois eu já tento interagir com aquele que ficou na dúvida e coisa. Meio-dia eu fico na empresa, nós almoçamos na empresa. E geralmente eu saio 5 horas, 5h30, ou se não, às 18. Nos últimos dias a gente tá saindo junto com os funcionários. E daí eu chego em casa, faço os afazeres de casa, né? E quando eu deito, todo dia, eu dou uma olhadinha na página, como é que tá, quantos passaram na página, já faço uma postagem nos stories, já verifico ali se alguém perguntou alguma coisa. Tipo, a gente não para, né? A gente que tem empresa não dá para descansar. E você tem mais alguma função além do marketing e a liderança? Tenho, na verdade, né, a minha parte é o financeiro na empresa, mas o que eu gosto mesmo é tá ali em contato com o cliente. Eu adoro conversar com os clientes na loja, eu posso passar horas conversando e eu dou opção para o cliente que tá lá no Paraná, se quiser ligar, pode ligar, não tem problema. Se tiver alguma dúvida, eu sempre tento deixar o cliente bem seguro, inclusive ali na internet, né? Porque como a gente tem muitos casos de golpe, o cliente que liga lá o cliente que manda uma mensagem lá do Rio Grande do Sul, ele quer saber se realmente a empresa existe, né? Aí eu vou lá e vou lá no depósito, bato foto da mercadoria, tá aqui, fulano, a mercadoria que você quer, eu tenho sim, consigo já despachar hoje pra você. Tipo, eu não é perder tempo, eu invisto esse tempo no cliente. Se seu pai pudesse ver o que você construiu, o que acha que ele diria? Ai, ele tá muito feliz, sem dúvida, não tenho dúvida disso, que ele tá muito feliz que eu tô conseguindo tocar a empresa. E fazendo, colocando em prática o que ele me ensinou, na verdade, né? Porque desde quando ele começou, na época que eu era pequena, que ele tinha uma caminhonete e entregava aqui na região, ele me colocava dentro e eu ia junto. E atender os clientes, atender nas empresas, eu sempre ia junto. Então, por isso que o que eu sei, o que eu aprendi e que eu sei até hoje, sem dúvida, foi o que meu pai me ensinou. Foi o que eu aprendi com ele, ele foi o meu grande professor. Claro que é uma coisa que eu gosto de fazer. Também não adianta ser um ramo que tu não gosta, que não vai dar certo. O principal é você gostar do que faz. Isso, sem dúvida, é o mais importante. E quando você se olha hoje, o que diria a mulher que começou lá atrás há 9 anos? Eu tô bem melhor, bem mais experiente. Até por uma pandemia eu passei.
Eu acredito que o pior, claro, não vamos entrar no assunto do governo hoje, né? Imposto, que isso tá deixando a gente sem dormir. A gente que é empresário, tá bem difícil. Mas eu tento não pensar. Eu tento trabalhar ali, fingir que não tá acontecendo isso, porque hoje o que a gente está passando ali no meu setor tá bem mais difícil do que na época da pandemia. Tá bem mais difícil. As pessoas estão segurando, as pessoas estão com medo, os empresários, né? Que como a gente trabalha com ramo de confecção, malharia, usinagem, essas coisas assim, então eles estão com medo de investir, porque não sabe o que vai ser, como é que vai ficar ano que vem, né? Então tá bem desafiador, assim. A gente, além de passar a proposta para o cliente, a gente tem que mostrar para ele tem que tentar passar para ele que não, que tá tudo certo, que não pode ter medo, entendeu? Então, tá sendo mais desafiador, assim, mas a gente tem que seguir, a gente não pode desistir, não pode desanimar. Graças a Deus, eu acredito que ano que vem, ao final do ano que vem, as coisas vão melhorar e o nosso Brasil sempre deu certo e vai continuar dando certo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre obstáculos e superações. Gisele, você, como uma mulher empreendedora, você sente que enfrentou desafios diferentes dos homens na mesma posição? Não, nunca enfrentei nenhum desafio em questão de homem, mulher, não, nunca. E nunca deixei também. E é isso. E em algum momento você pensou em desistir? O que te fez continuar? Nunca pensei em desistir. Mesmo nas piores situações, nas épocas difíceis, logo quando a gente tava ali alavancando, quando a gente decidiu tocar a empresa, a gente pegou de cara uma pandemia. Estoque cheio, mercadoria, a loja lotada de mercadoria e simplesmente a gente teve o grande desafio, fecha as portas e vão para casa. Nós fomos para casa, eu e meu esposo, mandamos funcionário e eu fiquei pensando em casa. No outro dia, eu fiquei um dia em casa. No outro dia, eu levantei e falei, eu vou trabalhar com a porta fechada, mas eu vou para dentro da empresa. Porque as transportadoras estão trabalhando e como a gente despacha mercadoria para várias regiões, as indústrias, as empresas, ninguém parou. E ali foi, na verdade, a época que a gente mais vendeu, eu falo de boca cheia, foi na pandemia. Foi uma época assim, que a gente vendeu demais. E depois a gente conseguiu seguir no mesmo nível. E bom, Gisele, a pergunta mais difícil: como é liderar uma equipe? Na verdade, liderar não é o meu ponto forte, mas eu sempre tô motivando, né, os funcionários e investindo no que ele há de melhor, que ele pode dar de melhor para a empresa. Pra gente finalizar, quero te pedir alguns conselhos. Qual conselho você daria para outras mulheres que sonham em empreender? Tire o sonho do papel. Tire o sonho do papel, senão outra pessoa vai tirar por você. E o que você gostaria de ter ouvido lá no começo e que teria facilitado sua jornada? Vai que vai dar certo. E onde você imagina que a sua empresa estará nos próximos anos? Atendendo todo o Brasil. E o que o sucesso significa para você? O sucesso é constância e resistência.
E bom, para finalizar, queria agradecer a Gisele Moreira por ter vindo aqui nos contar um pouquinho da sua história, da sua jornada. Eu que agradeço, obrigado por ter me escolhido. E sigam lá a página Casa do Plástico.